Eu me chamo Manuela, sou fonoaudióloga, tenho especialização em linguagem, com ênfase nos distúrbios, nos transtornos de aprendizagem e mestrado em ciências médicas na UFSC. Atendo há 10 anos, desde 2010, no Núcleo Desenvolver, com experiência na parte clínica, na avaliação de crianças com dificuldades de aprendizagem. E nesse momento, nessa tarde de hoje, venho discutir com vocês, conversar um pouquinho sobre a dislexia, esse transtorno de aprendizagem, esse transtorno que tem sido amplamente discutido. Nós encontramos cientificamente muitos artigos que nos trazem suporte teórico para esse tipo de transtorno, e ele tem sido um grande problema de discussões também no âmbito escolar, né, com os professores, para saber o que fazem com esses alunos. A saúde também acaba sendo envolvida, porque afeta essa criança em qualquer esfera, em qualquer âmbito, né? Para a gente discutir esse tema, eu trouxe uma linha de raciocínio, né? Nós vamos passar pelos critérios de classificação, entender como que o DSM-5 trata os transtornos de aprendizagem, a conceituação do que é a dislexia, as características, o que nós encontramos dentro desse transtorno, a etiologia, né? Qual é a causa? O que causa a dislexia? A prevalência, diagnóstico, quais os possíveis encaminhamentos que nós encontramos na rede, o que a gente pode fazer quando essa criança chega diante de nós, e fico aberta então às perguntas e respostas. Para a gente começar, eu acho importante discutirmos, relembrarmos o que é a diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem. Nós temos a web palestra da professora Natália Dias, e ela discutiu isso de uma forma muito rica, muito clara, e eu exorto vocês a dar uma olhadinha nessa palestra, onde ela descreve com mais calma, né? Para a gente baratear nesse momento e não tomar tanto tempo, a gente pode dizer que a dificuldade de aprendizagem é uma alteração que é um termo amplamente divulgado, e essa alteração ela não traz nenhum comprometimento que seja específico. O que eu quero dizer com isso? A dificuldade de aprendizagem, ela acomete crianças que podem ter algum problema emocional, que podem estar com dificuldade de muitas trocas de escola, que podem ter perdido alguém na família e está se sentindo mal, triste, né? Então, todos esses componentes podem acarretar uma dificuldade de aprendizagem. Alguém que vinha bem e por algum motivo passou a não estar mais. Só que se esse não estar bem começa no início dessa alfabetização, pode gerar uma dificuldade maior, que se não for pontuada, vai ficando mais difícil, né? Os transtornos, a dificuldade de aprendizagem também, ela pode ser decorrente de uma deficiência intelectual, de alguma síndrome. Agora, os transtornos não. Os transtornos, eles são específicos. Os transtornos de aprendizagem, eles só acometem crianças que não tenham nenhum tipo de outra alteração que justifique ele. Por isso que ele é um transtorno com esse termo específico de aprendizagem. Ele envolve uma dificuldade que acomete apenas as habilidades acadêmicas. A gente vai ver que não acomete por falta de oportunidade no aprender, por descontinuidades educacionais, um comprometimento da inteligência global, por comprometimentos visuais ou auditivos que não são corrigíveis, ou por algum insulto, né, um traumatismo, alguma doença cerebral adquirida, certo? Dessa forma, a gente conseguindo diferenciar um pouquinho, relembrar a diferença do transtorno e das dificuldades, nós podemos seguir falando sobre os transtornos. O transtorno do neurodesenvolvimento está lá no DSM-5, é onde a gente encontra o primeiro capítulo, onde nós encontramos os transtornos de aprendizagem. O transtorno do desenvolvimento, a característica dele é a seguinte: ele acomete as crianças desde o período desenvolvimental, ele está muito no começo. A gente vai encontrar deficiência intelectual, transtornos da comunicação, ali a gente vê gagueira, transtornos de linguagem,
o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, o TDAH, né, que é o déficit de atenção e a hiperatividade, os transtornos específicos, então, de aprendizagem, dos quais nós vamos discutir mais a fundo hoje, os transtornos motores e de tique. Os transtornos de aprendizagem, diferente do DSM-4, no DSM-5 ele ficou grudadinho, eles estão todos dentro desse aspecto. Aí, então, eles têm divisões: a leitura, de expressão escrita e da matemática. Se nós observarmos no CID-10, tanto o CID-10 como o DSM-5, eles falam de uma forma muito clara. A discrepância entre os dois é muito pequena, é mais textual, certo? No DSM-5, o transtorno de leitura recebe o CID de F81, embora a gente também encontre o R48 para dislexia, certo? No DSM-5, ele traz como uma novidade que a criança ela precisa apresentar essas subdivisões. Uma dificuldade na precisão da leitura das palavras, no ritmo ou fluência da leitura e na compreensão da leitura. Essas 3 subdivisões, elas precisam ser observadas e precisam ser escritas no laudo, porque é importante destacar elas para que a gente possa fazer um ritmo de intervenção mais oportuno, mais preciso. Certo? É diferente a gente fazer uma intervenção de uma criança com dificuldade na compreensão da leitura para uma criança que tem uma dificuldade na precisão da palavra, né? Na acurácia, no reconhecimento da palavra. Então fica diferente, é importante a gente discriminar e entender isso. Lá no DSM-5, logo abaixo dessa descrição do que é o transtorno de leitura, tem uma nota que então remete o termo dislexia. Ele descreve o quê? Que esse termo dislexia é um termo alternativo, usado para referir um padrão de dificuldade de aprendizagem nesse reconhecimento da precisão da palavra, na fluência, isso tem a ver com velocidade, né? Na decodificação e nessa capacidade de soletrar. Então, o que a gente precisa entender como critério de classificação dentro da dislexia? O que nós observamos? O critério A nos remete ao seguinte: uma leitura lenta, imprecisa e com muito esforço, uma dificuldade na compreensão do que lê, uma dificuldade na ortografia e uma dificuldade na expressão escrita. Porém, é muito comum nós encontrarmos esses tipos de dificuldades nas dificuldades de aprendizagem, não só num transtorno específico. Então, o DSM-5, ele nos apresentou mais 3 critérios que podem direcionar o diagnóstico para um transtorno de aprendizagem. Então, essas alterações que nós encontramos tanto na leitura, na ortografia, na expressão escrita, elas devem persistir por pelo menos 6 meses de intervenção. Na dificuldade de aprendizagem, nós encontramos um padrão que após a intervenção, a recuperação ela acontece. Os transtornos de aprendizagem, a dificuldade, ela é persistente. Então, mesmo após 6 meses de intervenção, nós vamos encontrar ainda grandes dificuldades. Eles nos traz como outro critério para remeter o nosso olhar para a dificuldade de esse transtorno de aprendizagem. O desempenho dos indivíduos nas habilidades acadêmicas afetadas está abaixo da média para a idade. Então, nós identificamos crianças que têm um comportamento que condiz com a idade, mas nos surpreende quando se refere às capacidades acadêmicas. A gente espera que ela vá muito melhor do que ela demonstra o desempenho. Outra característica é que essas dificuldades elas acontecem nos primeiros anos escolares. Como ele é um transtorno desenvolvimental, acontece desde o comecinho e a gente vê que alguns sinais desses da dislexia eles acontecem lá na pré-escola. Porém, a gente só vai conseguir dar esse diagnóstico da dislexia depois de pelo menos 1 ano e meio de ensino formal, certo? Então, esses primeiros anos escolares, pelo menos a gente precisa esperar um 2º ano, final desse 2º ano, certo?
Outra característica é que a dislexia, ela não pode estar associada a uma deficiência intelectual, a um atraso global do desenvolvimento, a problemas neurológicos, motores, conforme eu já disse, né? Então, quando a gente passa a olhar o transtorno separando bem da dificuldade, a gente começa a poder dar um amparo melhor para essa criança, né? Uma dificuldade, ela tem um tipo de intervenção, enquanto a dislexia ou o transtorno de aprendizagem na escrita, na matemática, ela tem uma intervenção mais direcionada, dirigida, certo? Então, o que seria a dislexia? A dislexia, ela é caracterizada por uma dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra e pela baixa habilidade de decodificação e soletração. Essa dificuldade geralmente deriva de um déficit no componente fonológico da linguagem. Muitos autores têm ressaltado esse déficit no componente fonológico para descrever a dislexia. Mas o que seria isso, né? O que é esse processamento fonológico? O processamento fonológico, ele envolve 3 esferas: a consciência fonológica, a memória de trabalho e o acesso ao léxico, esse acesso às informações. Então, quando nós falamos de processamento fonológico, é uma capacidade de identificar, de analisar, de manipular os sons da língua, né? Palavras em sílabas, sílabas em fonemas, que são as unidades menores, fazer essa associação letra e som. É uma capacidade que envolve também armazenar, resgatar todo esse componente sonoro da língua. Pensando que nós que temos uma escrita alfabética, precisamos fazer essa associação letra e som para aprender a escrever. E a dislexia, a dificuldade justamente encontra-se nesse processo. Quais seriam as características? O que o processamento fonológico, essa dificuldade no processamento fonológico, pode trazer para essa criança? Nós vamos ver o que? Na linguagem oral, a gente vê um atraso no desenvolvimento da fala. É bem comum nós observarmos o Cebolinha. O Cebolinha é um exemplo típico de dislexia, né, da revista em quadrinho. Ele, enquanto criança, falava errado, né, e depois, quando ficou a Turma da Mônica Jovem, ele passou com esse diagnóstico de dislexia. Já falava bem, né, se expressava bem, mas ele apresentava, então, dificuldades na aprendizagem, né, na leitura. Então, é comum a gente identificar na criança com dislexia, trocas na fala, né? Um atraso para surgir as primeiras palavras, e aí depois, na hora que essas palavras surgem, alguns sonzinhos vêm de forma errada, algumas troquinhas, substituições nesses sons, né? Por exemplo, pode falar pola ao invés de bola, trocando o P e o B, um componente sonoro por um componente surdo, né? Então, problemas para formar palavras de forma correta. Eu tenho um exemplo como popica ao invés de pipoca, ou então de confundir palavras que têm um som semelhante, não um significado, né? Umidade para humanidade. É comum a gente ver erros de pronúncia, como eu disse, com omissões, o distúrbio fonológico, né? O desvio fonológico, uma dificuldade para nomear letras, números e cores, atividades de aliteração e rima. A aliteração compete identificar palavras que comecem com o mesmo som. Por exemplo, fogo e fita, né? E rima são palavras que terminam com o mesmo som. E a gente comumente brinca com as crianças fazendo Manuela, cara de panela. Então a gente vê lá desde a educação infantil crianças que têm dificuldade e até o interesse, elas demonstram falta de interesse em historinhas, elas demonstram falta de interesse em fazer essas cantigas de roda, em brincar que o fulaninho tem a cara do fulaninho, né, com os sonzinhos. A gente também vê pouco, mas pode observar
uma forma de se expressar de maneira clara, um pouco mais deficitária, né? Uma dificuldade nesse quesito. Não é muito comum, mas ainda pode acontecer, principalmente por esses tipos de troca, tá? E a dificuldade em acessar esse léxico, né? Que seria o nosso dicionário interno, onde estão as nossas palavrinhas, como elas estão armazenadas, quais são as associações que nós fazemos entre elas. Na leitura, quais são as características que nós identificamos nas crianças com dislexia? Uma dificuldade de decodificar a palavra, ou seja, ler a palavra exatamente como ela é, né? Ler sílaba por sílaba, ou identificar de uma forma mais lenta, porque nós temos duas formas de identificar, de fazer essa leitura. Ela pode ser via rota fonológica, ou ela pode ser via uma rota lexical. A rota fonológica é quando a gente precisa fazer essa associação letra e som. É como quando a gente precisa ler a bula de um remédio. Ou a bula não, o nome de um remédio que é genérico. Que aí então a gente precisa ler cada sílaba porque a gente desconhece aquele tipo de palavra. E a rota lexical é aquilo que já está guardadinho na nossa memória. Nós já lemos e já identificamos a palavra como um todo. Um bom leitor utiliza muito esse tipo de rota. A gente não precisa, ao ler, por exemplo, casa, casa. Automaticamente nós olhamos a palavra e já a identificamos, né? A criança com dislexia, ela tem essa dificuldade em decodificar a palavra, principalmente nessa via fonológica, onde faz essa relação letra e som, né? Que mais nós encontramos? Erros no reconhecimento da palavra, mesmo de palavras mais frequentes, porque o que é esperado? Quanto mais eu me exponho à leitura, mais eu vejo as letras, mais eu vou decorando, aprendendo, memorizando o tipo da palavra, né? Mas nós identificamos nas crianças com dislexia uma dificuldade mesmo nesse reconhecimento de palavras mais frequentes, né? Ela escreve escola todo dia. Quando ela vai pegar o caderninho dela, tá lá a escola escrito de um jeitinho diferente. Uma leitura oral devagar e incorreta, com pouca fluência, né? A fluência quer dizer uma velocidade mais lenta, com várias interrupções, para tentar decodificar o que essa palavra é, tentar achar um sentido para ela. Inadequações nesse ritmo, na entonação, uma compreensão de texto prejudicada, especialmente ou principalmente por essa demora, essa dificuldade em decodificar a palavra, né? Então eu perco tempo tentando entender o que é uma palavra e perco o conteúdo daquela frase, daquele parágrafo, né? Muitas vezes nós encontramos um vocabulário reduzido na linguagem oral, né? Esse acesso fica mais restrito. Como a escrita ela é um produto da leitura, nós vamos ver o quê? Dificuldades na escrita também. Não quer dizer que se a dislexia ela é um transtorno específico de leitura, que a escrita vai estar bem. Não. Nós vamos ver dificuldades na escrita também. O que seriam? Erros de soletração, erros na ortografia, não só nessa parte ortográfica, mas também com omissão de letras, inversão de letras na sílaba, inversões de sílabas também, uma dificuldade na produção textual com demora para fazer um texto, com texto pouco coerente, pouco coeso. Nós conseguimos ver uma capacidade nessa criança, numa produção oral, muito melhor do que numa produção escrita, né? Mas a dislexia, ela não nos traz só dificuldades, não. No site Donlexia tem textos assim muito ricos, bem interessantes, que falam o lado bom da dislexia, né? Porque as pesquisas, os últimos autores têm demonstrado e destacado muito quais são as dificuldades que a dislexia apresenta. E lá no site do Donlexia, nós encontramos muitas coisas boas que nós podemos encontrar nas crianças com a dislexia.
uma criatividade aguçada, uma facilidade com desenho, boa noção de cores. Embora a nomeação possa ser prejudicada, tem uma noção de cores para compor o desenho, uma noção assim do todo. Por isso que elas são boas para construção de brinquedos como quebra-cabeça, Lego, para habilidades no teclado, jogos tecnológicos, né? Por essa capacidade de criatividade, nós identificamos bastante pessoas empreendedoras com dislexia. É bem comum encontrarmos pessoas com esse tipo de dificuldade, mas que têm muito sucesso na vida se tivesse amparo desde os anos iniciais. Isso faz toda a diferença. É como se nós conseguindo, né, nós como profissionais da saúde, da educação, familiares, nos esforçando para dar esse amparo para essa criança, ela tende a ter muito sucesso. Enquanto que se não for olhada, não for vista, o risco de evasão escolar é muito grande e o risco de marginalidade também. Então é interessante que a gente consegue ver assim, além de observarmos que esse transtorno de leitura, a dislexia, afeta a leitura, assim como a escrita, tem outros componentes que é importante a gente ver. O comprometimento na linguagem, a gente vê essa dificuldade no que se refere ao processamento fonológico, com histórico de desvio fonológico, sintomas de desatenção, não necessariamente um quadro de TDAH, mas a criança tem sinais de mais dispersão, dificuldade de coordenação motora, inclusive assim, nos anos iniciais nós identificamos dificuldades entre esquerda e direita, dentro, fora, de noção corporal, muitos acidentes, a característica assim, de uma criança meio estabanada, como se costuma dizer, né? Prejuízos de funções executivas, né, de planejamento, de memória nesse sentido. E é muito comum a gente ver também comorbidades psiquiátricas, então crianças disléxicas terem também transtornos de ansiedade, de depressão, bipolaridade, certo? E o que causa tudo isso? O que faz, o que acomete, o que acontece nessa criança que faz ela ter essa dificuldade na leitura? Qual é a causa? É bom a gente falar que existe uma dislexia que ela é adquirida, então ela vem a resposta de um insulto, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, então vinha tudo bem e de repente aconteceu um acidente que depois de tudo organizado vai se observar que a criança não lê, né? Então numa neuroimagem, alguma atividade, algum exame, a gente pode ver uma atividade cerebral diferente, algum componente diferente ali, né? E tem a dislexia do desenvolvimento, essa que eu trago com muito mais detalhe. Essa dislexia do desenvolvimento, essa dislexia que a criança nasce com, né? E ela tem uma alteração no lado esquerdo, né? A gente pode ver ali na imagem, é o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo cerebral. E a gente vê em exames de neuroimagem, por mais que a gente não consiga ver que exista uma dificuldade no cérebro, assim, de forma muito clara, a gente vê em neuroimagem hipo e hiperativação no exame de crianças com dislexia, diferente de crianças sem, né? Então, nessa parte mais posterior, ali, nessa área perisilviana, onde tem o lobo temporal, ali onde está marcado o PF, que é uma área bem responsável pelo processamento fonológico, a gente vê uma hipoativação nessa região, uma hipoativação nessa partezinha em destaque no centro, onde tem o AW, que seria a área de Wernicke, né, que seria o componente de linguagem mais sensorial, relacionada à compreensão. Aí a gente vê uma hipoativação também. E uma maneira de compensar essa dificuldade, a gente vê uma hiperativação naquela área que está em destaque como AB mais frontal, que seria a área de Broca, que é a parte motora da linguagem. Então o cérebro, ele
meio que faz compensações para tentar resolver esse problema. Então a gente vê o cérebro do disléxico funcionando de forma diferente, não só especificamente nessas regiões em destaque, mas nesse circuito que interliga uma ligação ou outra, né? Nessa área, nessa região. O que leva essa região a funcionar de forma diferente? Existe uma discussão grande dentro do meio acadêmico, de pesquisa científica, né? Dizendo que as causas da dislexia são multifatoriais. O DSM-5 nos diz que ela vem de uma origem biológica. Né? Essa origem biológica inclui uma interação entre fatores genéticos, epigenéticos e ambientais, né? Com fatores pré, peri e pós-natais, podendo contribuir para o surgimento da dislexia. Nesse quadro, a gente consegue observar como é que esses fatores... Eu vou voltar o outro slide, porque ele diz assim, ó, é de origem biológica, que é a base das anormalidades no nível cognitivo, a quais são associadas com as manifestações comportamentais. Para a gente entender bem o que é essa mistura, que a gente está falando sobre biologia, aspectos biológicos que envolvem cognição e que envolvem manifestação comportamental. Esse quadro do Dias nos explica de uma forma assim bem clara. É como se o aspecto biológico, na parte superior do quadro, ele nos mostra uma anormalidade, uma anomalia ali nessa região perissilviana, lá naquele componente fonológico, né? Na parte posterior do lobo esquerdo. Essa anormalidade ali vai interferir num déficit fonológico, certo? Que daí já é uma alteração cognitiva. Essa alteração cognitiva de déficit fonológico vai resultar no quê? Em problemas comportamentais. Nós vamos ver pobre nomeação, memória pobre, uma dificuldade de consciência fonológica, tá? De consciência de som, nessa capacidade de manipular os sonzinhos, armazenar, resgatar. Isso, por consequência, traz uma leitura com dificuldade, certo? Então, a gente consegue observar por meio desse quadro todos os fatores que englobam e caracterizam esses fatores etiológicos, né? Qual seria a prevalência? Nós identificamos mais o quê? Na literatura, a gente tem uma porcentagem assim, bem grande de diferença, tá? Nós encontramos artigos que nos mostram 3%, outros 5%, chegando a 10%. Importante saber que fica entre 3 a 10% da população de escolares. Isso quer dizer, não parece muito, né? Mas isso quer dizer, se a gente comparar a dificuldade no geral, vamos pensar assim, a dificuldade de aprendizagem acomete quase 50% dos nossos escolares. Já o transtorno, a dislexia, pode acometer até 10%. É um pouco menos, não parece tanto. Mas se a gente pensar na população brasileira, que nós temos 4%, a estimativa de pessoas com dislexia, nós temos em torno de 8 milhões de pessoas. Ou que já abandonaram a escola, já têm uma baixa autoestima, muitas vezes acredita que não é inteligente, que tem algum problema e não sabe o nome dele, né? E isso acomete, principalmente, eu gosto de destacar isso, a autoestima é o que faz a pessoa abandonar, sair da escola e fazer escolhas de vida que não vão trazer uma boa qualidade de vida para esse indivíduo, né? Então é importante, sim, a gente pensar nessa prevalência, mesmo que seja de 4% ou 10%, né? Como alguns autores, ele é importante ser visto, é importante ser tratado com seriedade, né? É importante a gente saber também que acomete mais meninos que meninas, isso porque é um funcionamento cerebral diferente, certo? E diante assim, a gente, transitando até agora, nós já conseguimos descobrir várias coisas. Nós já vimos que as crianças têm uma dificuldade na leitura, isso traz alguns comprometimentos emocionais, a criança passa a ter mais baixa estima, ela comete mais meninos. Após a intervenção, nós identificamos crianças com
com uma dificuldade que persiste, ela não tem uma deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de problema que responda por essa dificuldade de aprendizagem. Então a gente já está conseguindo entender bem esse quadro da dislexia. Ok, agora que essa criança chega diante de mim, me mostra que ela tem uma dificuldade de aprendizagem que me remete a um transtorno, o que eu faço? Eu, como profissional, né, da atenção básica de saúde, o que eu posso fazer para ajudar, para me empoderar a poder auxiliar de forma mais concreta essa criança? Como sugestão, primeira coisa é realmente se capacitar. Ter esse tempo de estudo, de leitura, né? E eu trouxe assim alguns sites que podem contribuir para essa tua formação profissional. A Associação Brasileira de Dislexia traz textos bem legais, numa linguagem bem clara, o Instituto ABCD também, o Dom Lexia, que são de empreendedores locais, também traz materiais para baixar, como folder, cartaz, materiais de intervenção, também bem legal. E o Telesaúde, nós também temos 5 web palestras que podem não só falar da dislexia, mas de todas essas dificuldades de aprendizagem, o que a gente pode fazer quando chega essa criança pra gente, né? Eu destaco a aula da professora Natália Dias, que ela, como eu já falei, ela remete bem essa diferença das dificuldades. E além disso também tem a forma como a gente pode encaminhar para o neurologista. Tem umas palestras assim que podem contribuir bastante com essa formação. O importante é a gente ler, entender, conhecer o quadro, para poder fazer o melhor tipo de encaminhamento. Na página do HU, lá do Núcleo Desenvolver, nós temos um modelo sugerido para encaminhamento entre escola e a equipe multidisciplinar. Está selecionada no cantinho da tela ali a solicitação de relatório. Clicando nessa solicitação de relatório, existe um modelo que pode contribuir com a articulação entre unidade de saúde e a equipe escolar. Ali a escola pode descrever o que vê nessa criança, a equipe de saúde lendo essas características, as informações da escola, com a informação dessa acolhida, né, nesse primeiro contato com a criança, já começa a elaborar um diagnóstico melhor, promovendo um encaminhamento melhor também. Né? É como se a equipe de saúde ela buscasse fazer um encaminhamento mais consciente, né? Um encaminhamento mais responsável, procurando fazer parte, né, desse fechamento diagnóstico, né, se responsabilizando por isso. Isso pode contribuir bastante, né, nessa interlocução entre escola e saúde. Está aberto, está disponível, basta clicar lá. E nós nos colocamos à disposição através do e-mail também. É só nos pedir ajuda, solicitar materiais que a gente também pode contribuir com isso, certo? Na Grande Florianópolis, a gente tem suportes que possibilitam uma avaliação multidisciplinar. Porque para a dificuldade de aprendizagem diante da dislexia, um transtorno específico, a gente precisa de uma avaliação multiprofissional. É preciso passar pelo médico, pediatra, um neurologista, por vezes o psiquiatra, o psicólogo, o pedagogo, o fonoaudiólogo. É importante que todos olhem para essa criança, para a gente descartando as hipóteses e então chegar nesse diagnóstico de dislexia. Como falei, na Grande Florianópolis nós temos 3 caminhos. Tem o CEDRA, que é responsável pela avaliação de crianças, é o Centro de Desenvolvimento, é Centro de Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem. Ele faz esse tipo de avaliação também de crianças com queixa de dificuldade de aprendizagem. Nós temos o Núcleo Desenvolver, no HU. O Núcleo Desenvolver ficou com a avaliação de crianças entre 7, 11 e 12 anos. E a partir desses 12 anos ficou com o ambulatório de pediatria no Hospital Infantil, né, o Joana de Guzmão. Então aqui nessa população
Está em estruturação esse tipo de apoio à criança com dislexia, dificuldade de aprendizagem, né? Se a gente pensar em nível de estado, Santa Catarina, quase metade da população reside nessa região, né? Então essa região está mais bem amparada. O resto do estado eu já não consigo dizer, né, esse funcionamento. Infelizmente é uma coisa que precisa ser vista e ser estruturada, mas é possível. A partir do momento que ser olhado, é possível se estabelecer estrutura pública, né, que possa proporcionar essa qualidade de vida para essas crianças. O que é importante é saber que a partir do momento que eu acolho essa criança, percebo essa criança e vejo essas dificuldades, eu preciso fazer um encaminhamento certo, sério, de responsabilidade, né? Essa avaliação ela precisa ser multifatorial, ou ela pode ser multidisciplinar, perdão, ou ela pode ser por meio do NASF, encaminhando para o fonoaudiólogo do NASF, ela pode ser feita por um pedagogo também, e se for pelo médico regulador, quando ele chegar, receber essa criança e chegar nas mãos dele o relatório, pelo menos aquele modelo que nós sugerimos, ele pode chegar com um olhar mais refinado, né? Muitas vezes as dificuldades de aprendizagem são transitórias ou decorrentes de outros problemas. Então, se chega na mão desse médico regulador um relatório mais específico, mais detalhado, é possível a gente chegar de forma mais breve para esse tipo de diagnóstico. E se nós chegarmos nesse diagnóstico de forma mais breve, a intervenção também vem mais breve. E isso facilita a aprendizagem e a caminhada desse sucesso acadêmico dessa criança, desse aluno, certo? Eu tenho aqui as referências bibliográficas, fica aqui para vocês depois, certo? E fico aberta às perguntas e respostas para a gente poder conversar e discutir. Eu agradeço a oportunidade, agradeço esse momento que a gente tem de expor e conversar sobre o tema de dislexia, os transtornos e as dificuldades de aprendizagem, o quão interessante é a gente se dedicar ao estudo disso, porque a alfabetização, a aprendizagem, ela constitui o sujeito como uma pessoa de inserção, né, na sociedade, esse sujeito social, esse sujeito político, né? A educação ela é bastante importante para essa formação e constituição de uma pessoa que pode exercer livremente e alcançar os seus sonhos, seus desejos, né? Exercer livremente sua cidadania e buscar ir atrás de tudo aquilo que ele quer, de tudo aquilo que ele pode, né? As crianças com dislexia, ou até aquelas que podem ter dificuldade de aprendizagem por uma deficiência intelectual, por exemplo, têm muitas habilidades, muitas competências, e nós precisamos não só olhar para aquilo que elas não podem, mas para aquilo que elas podem também, né? E é com isso, com esse olhar nessas capacidades, é que a gente vai contribuindo para essa aprendizagem, contribuindo para a autoestima desse sujeito, contribuindo para o processo de alfabetização, de ensino, de quem sou eu, do que eu posso, certo? Então é um momento assim bastante oportuno para a gente conhecer, entender um pouquinho do que é um transtorno específico. Obrigada.